Olá! O tema do vídeo de hoje é quais são as características da mãe narcisista e quais as consequências de ser filho ou filha de uma mãe narcisista. Mas antes de falar da mãe narcisista e para que a gente entenda o que acontece nessa relação, eu vou contar um pouco para vocês o que a neurociência tem descoberto sobre a relação entre pais e filhos e qual a diferença entre pais equilibrados e desequilibrados na relação com os filhos, como que isso afeta os filhos. Com isso, você vai entender o que essa relação provoca do ponto de vista neurológico. Depois, eu vou falar das principais características de uma mãe narcisista, 7 caminhos diferentes que você pode ter tomado caso você seja filho ou filha de um narcisista, e no final do vídeo eu digo o que você pode fazer para se recuperar. Eu aviso já desde o início, caso você tenha uma mãe narcisista, que parte do conteúdo desse vídeo pode ser muito sensível para você e que ele pode te desencadear emoções intensas, porque ser filho de um narcisista é uma experiência muito difícil e traumática. O que a neurociência tem descoberto? Atualmente, há uma linha de pesquisa que investiga a conexão que existe entre as pessoas. E o que os cientistas têm achado é que a conexão que existe, ela vai muito além das imagens e das palavras. Hoje já se sabe que quando estamos próximos a outras pessoas, a nossa respiração, nossos corações e nosso sistema endócrino se sincronizam. E isso foi descoberto muito recentemente. Ruth Feldman, uma pesquisadora de Israel, decidiu pesquisar sobre a relação entre mães e filhos. Ela queria saber como é que se transmite a capacidade de amar para uma criança. E o que ela descobriu depois de mais de 20 anos de estudo é que nós aprendemos a amar quando somos crianças através de um processo de conexão profunda, sincrônica, de interação com outro ser humano. Segundo ela, no começo da vida, é por meio dessa conexão que aprendemos a amar. E também é essa conexão que nos permite aprender a nos autorregularmos emocionalmente, a empatizar com outras pessoas e a simbolizar. As pesquisas mostram que o período mais importante, mais crucial para um bebê se desenvolver emocionalmente são os primeiros 9 meses de vida e que esse vínculo entre os pais e os filhos pode produzir um modelo que vai ser repetido ao longo da vida nas outras relações. A neurociência está confirmando muito do que a psicanálise já pensava, só que agora esses conhecimentos estão sendo confirmados por meio de pesquisas que usam a neuroimagem, taxas hormonais e relacionam isso com as emoções, o comportamento e a saúde mental. O que ela descobriu? Como é que a gente aprende a amar? Bom, todos os mamíferos nascem com um cérebro imaturo, nós somos mamíferos, né? Parte do nosso cérebro continua a se desenvolver depois que a gente nasce, enquanto a gente é cuidado por alguém. E é o cérebro maduro dos adultos que regula o cérebro dos bebês. E nós, humanos, somos mamíferos que nascemos mais imaturos. É essa imaturidade que permite que a gente se adapte tanto, porque a gente se constrói a partir dessa relação, e principalmente dessas relações primárias nos primeiros 9 meses de vida. Esses 9 primeiros meses são cruciais no desenvolvimento de uma pessoa. Então, como é que se dá essa conexão entre o cérebro, o coração e o sistema endócrino? O que ela descobriu é que isso se dá através de sinais e conexões que acontecem nos momentos de contato entre a mãe e o bebê. Se uma mãe está longe do bebê, focando cada um em uma coisa, seus cérebros e corações não estão sincronizados. Mas quando eles se olham face a face, há um maior alinhamento das ondas cerebrais. E quando a mãe amamenta, focando, estando presente, conectada com o bebê, há um alinhamento quase total. Esse foi o máximo da sincronia encontrado até hoje entre 2 seres humanos. Então, os principais elementos do contato, eles acontecem quando a mãe e o bebê se olham, quando a mãe toca o bebê gentil e amorosamente, quando ela fala, vocaliza amorosamente com o bebê. Nesse momento, é uma coordenação entre os cérebros. Eu achei essa descoberta incrível. Fala como se dá a comunicação não verbal entre as pessoas. A gente pode pensar e extrapolar isso, que isso não acontece só entre mãe e bebê, isso acontece também entre as demais pessoas. Essa coordenação, ela gera uma ecossincronia que é como uma dança entre a mãe e a criança. E essa dança, ela vai regulando o ritmo cardíaco, não o número de batimentos cardíacos, mas o ritmo. Coordena a liberação da ocitocina. A ocitocina é o hormônio que é chamado hormônio do amor. É ele que coloca em sincronia a parte social do cérebro da mãe e do bebê. E essa sincronia começa logo depois que o bebê nasce, logo depois do parto. Porque durante o parto, a mãe tem um pico de ocitocina. Isso vai
vai ajudar muito na conexão que ela estabelece com o bebê. É isso que permite que se construa esse sistema. Esse sistema da ocitocina é um dos sistemas considerados mais plásticos do cérebro. Ou seja, quando a gente nasce, a gente ainda é muito indeterminado. E ele pode se transformar e se construir posteriormente. Isso é o que permite que no futuro esse bebê possa estabelecer relação social com outras pessoas. Além disso, também se descobriu que a conexão entre a mãe e o bebê equilibra o chamado sistema de cortisol. O cortisol é o hormônio de estresse. É esse equilíbrio que aumenta a capacidade de lidar com o estresse. Todo mundo sabe, né? Quando o bebê está nervoso, estressado, uma pessoa calma acolhe esse bebê, ele se acalma. Existe esse equilíbrio entre os dois. Assim, segundo essas descobertas, a gente nasce com a capacidade de amar, mas o amor não é algo inato. Ele é aprendido a partir dessa primeira relação. A gente está descobrindo como é que se transmite o amor e empatia. Eu achei essa pesquisa incrível. E como é que fica o pai nessa história? Numa pesquisa que também foi feita em Israel e conduzida pela Ruth Feldman com casais homoafetivos que adotaram bebês recém-nascidos, o que se descobriu é que quando o primeiro cuidador é o pai, o que se observou é que o cérebro dos pais se comportavam exatamente igual ao cérebro das mães cuidadoras em relação ao sistema de ocitocina e à sincronia que se estabelecia com o bebê. Ainda é um enigma como isso acontece, porque os homens não têm parto nem amamentação, mas já se sabe que isso acontece. Quando você assume cuidar de um bebê, seu cérebro parental se ativa, e ele se ativa da mesma forma em todos os pais e mães. Então isso mostra como a natureza é incrível, né? Como existem caminhos alternativos. Você não precisa ser a mãe biológica para que um vínculo de amor profundo aconteça e a criança se desenvolva. Se a primeira coisa que um cuidador ensina ao seu filho de forma inconsciente é amar, o que acontece quando tem uma ruptura nesse modelo? O que acontece quando você é filho de um narcisista? O que acontece quando você é filho de alguém que não tem a capacidade de amar? E é isso que eu vou falar agora. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like. Se quiser receber novidades toda semana sobre narcisismo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Meu nome é Valentina Devibudi, eu sou psicóloga clínica com formação em psicanálise e em meditação. Eu também sou mestre na área de psicologia clínica pela Universidade de Girona. Nesse mestrado eu investiguei o tema do abuso narcisista e atualmente eu vivo na Espanha e me dedico ao atendimento clínico online de sobreviventes de abuso e à divulgação do que é o abuso narcisista. Quais são as características de um narcisista? O narcisista tem uma questão em relação à própria identidade. Narcisistas são pessoas excessivamente autocentradas, egoístas, só conseguem ver os seus próprios interesses, ao mesmo tempo em que precisam o tempo todo dos outros para se regularem emocionalmente. Eles se acham melhores e superiores que os demais, mas esse sentimento de superioridade encobre um outro lado, que é o que está por trás disso, que é a sensação deles serem um fracasso. Essa sensação produz muita raiva e cria essa casca de proteção narcisista. De forma geral, os narcisistas buscam o tempo todo aprovação externa, porque eles precisam da sustentação desse papel e costumam ter padrões pessoais muito altos, serem perfeccionistas, para que eles sejam vistos como pessoas excepcionais. Mas mesmo quando eles não se destacam, eles se acham melhores que as outras pessoas. Eles quase nunca têm consciência das suas motivações reais, do que os leva a agir dessa maneira. Além disso, narcisistas não possuem capacidade de sentir empatia pelos outros, não reconhecem os sentimentos e as necessidades das outras pessoas. Eles só conseguem reconhecer quando eles podem tirar algum proveito dessa situação. Narcisista tem dificuldade em estabelecer relações de intimidade. As relações deles geralmente são superficiais e eles usam as relações somente para regular a autoestima. Eles não têm um interesse verdadeiro, genuíno. Eles buscam sempre ter algum ganho pessoal nessa relação. Do ponto de vista emocional, eles sentem alguma coisa parecida como uma alergia emocional. Eles não suportam emoções profundas, porque eles não conseguem acessar esses estados emocionais. E esse sentimento da outra pessoa provoca neles sentimento de vergonha, de impotência, de desamparo. Então, eles acabam reagindo quando outra pessoa chega muito emocional. Aí, quando eles fazem gaslighting, você está sendo muito excessível, esse tipo de coisa, é uma forma deles se defenderem da emoção. Eles se defendem da emoção, mas eles sabem usar as emoções para serem manipuladores, né? Eles fazem gaslighting, inclusive com os filhos. O que acontece quando uma pessoa com essas características, ela é responsável por cuidar de um bebê? Feldman, neurocientista de que eu falei no vídeo, ela fez algumas pesquisas com mãe e bebês super interessantes. Ela acompanhou a relação e o desenvolvimento das crianças por 8 anos para ver como é que o comportamento da mãe ia refletir no comportamento da criança no longo do tempo. Então, quando ela começou a pesquisa, ela montou 2 grupos, ela identificou 2 tipos de mãe. Um ela chamou mãe sincronizada e a outra ela chamou de mãe intrusiva, ou mãe equilibrada e mãe desequilibrada.
As mães sincronizadas, elas se sentiam recompensadas quando elas interagiam com seus bebês, né? Todo o cérebro dessa mãe, ele atuava conjuntamente, ela via como se fosse assim como um concerto. A amígdala, que é uma parte do cérebro ligada ao estresse, não ativava e a mãe ficava calma. Ela se ligava ao bebê pela alegria e era atraída pela criança. Tinha um sentimento de recompensa, de integração nessa relação. E de forma geral, a criança podia se sentir relaxada e amada. Já as mães intrusivas, as mães desequilibradas, elas eram muito ansiosas. Elas estimulavam excessivamente a criança, elas não conseguiam escutar os sinais, o desconforto da criança e podiam haver interações físicas abruptas com o bebê. A parte do cérebro da mãe que estava ligada, o tempo todo ativada, era a parte ligada ao estresse e não a parte ligada à questão da ocitocina. Essas mães intrusivas, estressadas ou deprimidas, elas sentiam ansiedade, medo e uma sensação de hipervigilância constante. Isso era causado pela ativação da amígdala no cérebro. Essa ativação, eu espero não estar sendo muito técnico, mas essa ativação é que não permitia essa mãe conseguir empatizar, espelhar, entender o que estava acontecendo com a criança e o que ela precisava. Essa mãe ela não conseguia estar totalmente presente com a criança por causa do grau de ansiedade. Isso fazia com que a criança se comportasse de forma ansiosa, agressiva ou raivosa, porque ela não se via entendida. Então, o que ela observou com o passar do tempo é que os pais que apresentavam mais coerência no cuidado com a criança, né, uma coerência inconsciente, os pais não têm consciência de que eles estão agindo assim, é o que eles sabem fazer. Essa criança, quando cresceu, ela conseguiu ficar mais equilibrada. Elas apresentavam mais emoções positivas e elas também usavam outras pessoas para fortalecer essas emoções. Eram crianças mais sociáveis, mais fáceis de se conectar. Quando elas sentiam medo, elas se sentiam mal, elas conseguiam gerenciar essa aflição correndo para perto dos pais. E essa proximidade com os pais o acalmava. Houve um efeito do cérebro dos pais sobre o comportamento dos filhos na medida em que ele foi crescendo. E isso foi possibilitado pela sincronia que foi estabelecida com a criança desde que era um bebê. O que ela observou foi que as crianças que eram filhas de pais desequilibrados, essas crianças elas tinham menos emoções positivas, elas tinham mais dificuldade em expressar as emoções negativas. Elas sentiam mais emoção negativa, mas quando ela sentia, ela tinha mais dificuldade em expressar. Ela tinha que usar estratégias mais complexas para poder lidar com essa emoção. Ela não corria para perto dos pais. Ela olhava para um canto, ela começava a falar com ela mesma, ela entrava em alguns jogos simbólicos, né? Um jogo que ela tentava interpretar e acalmar o próprio sistema. É como se a criança tivesse que encontrar uma saída sozinha para lidar com o estresse, enquanto que a criança que cresceu num ambiente mais equilibrado, ela conseguia regular o estresse se aproximando das outras pessoas. Essa pesquisadora conseguiu ver que, identificando o padrão dos pais, ela conseguia prever como que seria o comportamento dos filhos. Dava para saber se essa criança ia ter mais ou menos facilidade de socialização. Ela viu que quando os pais tinham um alto nível de ocitocina, era possível predizer as capacidades de socialização da criança, a capacidade de regulação emocional dessa criança e a saúde mental da criança. O que acontece? O que ela viu quando havia ruptura nesse padrão? Ela investigou vários grupos, mas ela fez uma análise mais profunda das mães que sofreram de depressão pós-parto. Ela observou que as crianças, filhos de mãe que tinham tido depressão pós-parto e continuaram com depressão por um longo período de tempo, 60% dessas crianças tinham problemas de saúde mental quando elas entraram na escola aos 6 anos de idade. 60% foi diagnosticado com algum tipo de psicopatologia. No outro grupo, das mães equilibradas, 20% das crianças tinham algum problema. Ou seja, dessas crianças que tinham problema de saúde mental, o que viu era que, sim, que 48% tinham transtorno de ansiedade, principalmente as meninas, e 18% tinham transtorno de conduta, e isso era principalmente os meninos. Não apareceu muito a depressão, porque ela fala que a depressão ela vai se manifestar mais para frente, mais na adolescência. Ela viu que essas crianças elas tinham mais dificuldade de se vincular. Ela fez uma análise, uma parte super interessante, uma pesquisa que ela colocava as crianças dentro da ressonância magnética, né, para ver como é que o cérebro da criança reagia. E a criança via uma cena que tinha sido filmada dela com a mãe e uma cena filmada de uma outra criança qualquer com outro adulto qualquer. E ela não tinha nenhuma reação emocional em relação a ela e a mãe. Ou seja, essa mãe, ela era para essa criança, ela tinha o mesmo
mesmo valor emocional que qualquer estranho. Não se criou um vínculo, não só entre a mãe e a criança, como não se desenvolveu a capacidade dessa criança amar. Isso vai impactar na capacidade dessa pessoa se apaixonar, dela estabelecer relações íntimas próximas e dela se tornar uma boa mãe ou um bom pai. Quando eu vi os resultados dessa pesquisa, ela me fez refletir muito sobre o que acontece na relação entre um cuidador narcisista e o seu bebê. Uma mãe deprimida, ela vai ser negligente, ela vai estar desconectada do seu bebê. Mas uma mãe narcisista, um cuidador narcisista, ele não só pode ser negligente, como ele pode também maltratar essa criança. Precisa ainda ser investigado qual é o impacto neurológico que traz ter sido cuidado por um cuidador narcisista. Viver essa experiência é muito difícil. É difícil até mesmo acreditar que seja possível, que um pai, uma mãe, um cuidador possa fazer isso com uma criança. Essa dificuldade em acreditar que seja possível é um dos fatores que leva muitos filhos de narcisista a sentirem culpa e vergonha pelo que lhes aconteceu. Essa culpa e essa vergonha é resultado do trauma que você viveu na sua infância. Então, quais são os sintomas que você pode apresentar se você é filho de um narcisista? Ramani Durvasula propõe 7 diferentes caminhos que você pode ter caso seja filho de um narcisista. O primeiro é que você pode sentir muita ansiedade, nunca está satisfeito consigo, sentir insegurança, sempre está em dúvida, tentando agradar outras pessoas, com uma sensação de desconforto na própria pele. Nunca foi possível agradar esse cuidador, você nunca se sentiu bom ou boa o suficiente para ser amado ou ser amada, então isso gera muita ansiedade. Uma segunda possibilidade é ter problemas com autorregulação. O que é autorregulação? Você pode ter excesso do uso de substâncias, álcool, drogas, dificuldade para controlar a comida, pode ter compulsão alimentar, bulimia, anorexia, pode fazer compras compulsivas, sexo compulsivo. Isso tudo porque com um cuidador narcisista você não teve como aprender sobre as emoções com alguém. Ninguém te ajudou a regular suas emoções. Ainda pessoas que tiveram cuidadores muito ligados na aparência, muito focados, na aparência, podem passar a vida tendo distorções da imagem do corpo, porque foi muito criticado o seu corpo, Então você não consegue saber exatamente, ter uma relação mais harmônica com o seu corpo e ter muito problema com regulação de peso. Uma terceira possibilidade, ao ser filho de um narcisista, é você se tornar um narcisista. Se você não teve quem te ajudou a organizar os seus sentimentos, se você não teve como desenvolver o seu senso, de eu seguro, se você, quando você era criança, você só podia contar com você mesmo e se desconectou emocionalmente dos outros, isso pode levar a que você se torne um narcisista. Uma quarta possibilidade, um quarto caminho, é você se manter perto de pessoas narcisistas pela vida. Pode escolher parceiros amorosos narcisistas, ficar com pessoas que te desvalorizam, que te diminuem, porque é isso que você conhece. Você tolera a manipulação de outras pessoas na sua vida, como chefes, amigos, colegas de trabalho, porque de uma certa forma você está acostumado a viver nessa frequência emocional, você está acostumado a viver, isso parece normal. Uma quinta possibilidade é você se tornar uma pessoa com perfil codependente. Isso porque, quando você era criança, seu único foco pode ter sido você deixar feliz seu pai ou sua mãe. Você se sentia responsável pela felicidade dessa pessoa. Quando isso acontecia, quando eles ficavam felizes, você ficava feliz. Então, aos poucos, o seu senso de autoconfiança, de autoestima, começa a depender de como é que tá o teu pai ou tua mãe, de como eles estão se sentindo. E pela vida, você acaba reproduzindo isso nas outras relações. Se o seu parceiro tá mal, você começa a se sentir mal. Então, você faz de tudo para ele se sentir bem. Então, quando ele se sente bem, aí você tá bem. Só que quando ele se sente bem te fazendo se sentir mal, isso é um pouco complicado. Um sexto caminho é o isolamento. Você pode não conseguir confiar em ninguém. Você pode não conseguir falar das suas relações familiares, com medo de ser julgado ou sentir vergonha do que você passou. Guardar todo esse sofrimento e tudo isso para você mesmo, se isolando. Isso é complicado porque quando você está lidando com abuso narcisista, especialmente abuso dos pais, é muito importante ter suporte, ter amigos, ter outras pessoas que possam te dar amor que você precisa. Isso é importante. Então, quando a gente se isola, acaba sendo muito mais difícil. E o sétimo caminho, o outro risco que você corre é o de você estar em um processo de luto muito profundo, muito verdadeiro e muito longo. A relação de abuso narcisista com um pai e uma mãe é um luto enorme. É um luto de nunca você ter tido a possibilidade de ter uma relação amorosa e saudável com um pai e uma mãe. Essa é uma relação muito fundamental na vida de qualquer pessoa. Por isso as pessoas sentem muito profundamente essa dor. É como algo constitutivo, é algo muito primitivo. Como se você tivesse sido roubado de algo.
a depressão, a autodesvalorização. Você pode ter muitos pensamentos negativos, você pode ter pensamentos suicidas. O pensamento suicida muitas vezes ele é gerado por uma raiva que ele não pôde ter sido sentido contra outra pessoa que te maltratou e você volta essa raiva contra você mesmo. Todo mundo, todas as pessoas, elas merecem ter uma relação saudável, equilibrada com seus cuidadores, com suas mães. Mas se isso não aconteceu com você, é importante que você saiba que isso não é sua culpa. Uma criança não escolhe onde nasceu. Permita-se viver e ultrapassar o seu luto. Se você tiver tido uma experiência com pai ou mãe narcisista e você queira compartilhar, deixe aqui nos comentários. O que você viveu também pode ter sido vivido por muitas outras pessoas dessa comunidade. E se você se identificou com tudo isso, o que você pode fazer? Primeiro, seja gentil com você mesmo. Cuide de si com amorosidade, da forma como nunca você foi cuidado. Entenda o que aconteceu com você e pelo que você passou. É possível ser uma pessoa amorosa mesmo tendo passado por uma relação com pais abusivos. Há pessoas que tiveram cuidador narcisista e ainda assim conseguiram desenvolver a sua capacidade de empatia e a capacidade de amar. Elas encontraram outras referências emocionais que foram importantes na vida dela, como pai, tio, avô, um professor, uma outra referência que conseguiu fazer como um efeito de reparação emocional. E se você já é ou quer se tornar pai ou mãe, tenha consciência do que aconteceu na sua vida. Tem pessoas que quando elas têm essa consciência, elas quando se tornam mãe, elas se comprometem a não repetir o padrão que elas viveram. Elas se tornam mães muito afetivas e muito amorosas com seus filhos. Então, é uma forma de reescrever a sua história. Isso é possível e isso é muito bonito. Uma outra coisa importante é você ter consciência que o padrão tóxico desse cuidador não vai mudar, seja ele seu pai ou sua mãe. A forma como ela ou ele diz respeito a eles. E saber disso pode te ajudar a se libertar de ciclos de abuso que você ainda pode estar vivendo com esses pais narcisistas até hoje. Tem muita gente que não percebe e continua, mesmo adulto, a viver um vínculo muito patológico com a mãe ou com o cuidador. Ainda sente que deve alguma coisa a eles, vinculando abuso e amor. O que pode te ajudar a sair desse ciclo é, primeiro, educação psicológica. Entender o que é o abuso narcisista e entender qual foi o seu papel nessa relação. Fazer terapia pode ser muito importante, pode te ajudar a rever as situações que você viveu, pode te ajudar a sair do isolamento se você não consegue falar sobre isso e pode te ajudar a ver como você continua a repetir esse padrão hoje em dia na sua vida. Além disso, o autocuidado, como a meditação, o yoga, a arte, escrever, estabelecer relações sociais com pessoas saudáveis, isso tudo pode te ajudar a se recuperar física e emocionalmente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se quiser receber novos vídeos sobre abuso narcisista, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda terça-feira temos novos vídeos por aqui. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!